Olá. Incêndio atinge pavilhão da comunidade em Roca Salles. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E um jovem de 19 anos foi preso pela Brigada Militar por roubo em uma lancheria no bairro Montanha, em Lajeado. Segundo o registro, a guarnição foi acionada e avistou uma moto suspeita com 2 homens próximo ao presídio, trafegando em direção ao centro da cidade. Em um cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Germano Berner, o caroneiro desceu e foi abordado pelos policiais. Com o rapaz, foragido do sistema penal, foram encontrados um revólver calibre 32 com numeração raspada, R$ 172 e um celular roubados na ação. Ele foi apresentado na delegacia para o registro do flagrante e depois conduzido ao presídio estadual de Lajeado. E um jovem de 18 anos foi preso e um menor de 16 foi apreendido na noite desta quarta-feira na rua General Osório, no bairro São José, no centro de Lajeado. Isso foi por tráfico de drogas. Em patrulhamento, uma guarnição do pelotão de operações especiais da Brigada Militar abordou os dois em atitudes suspeitas em frente a uma casa, já conhecida dos policiais como ponto de tráfico de drogas. Com a dupla foram encontradas 45 pedras de crack, pesando 10,4 gramas e R$ 116 em dinheiro. Os jovens foram apresentados na delegacia para o registro do flagrante. O maior de idade, que segundo a Brigada Militar tem passagens pela polícia por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes, foi recolhido ao presídio. Já o menor, que tem a sua ficha uma autuação por receptação de veículo furtado, foi entregue aos responsáveis depois do registro. Um automóvel Celta furtado por volta das 10 da noite da quarta-feira em Teutônia foi recuperado depois de perseguição pela Brigada Militar de Carlos Barbosa, na localidade de 5 da Boa Vista. Foi na mesma noite. Os policiais tentaram abordar o condutor, mas ele fugiu em direção ao matagal, não sendo mais localizado. Durante a fuga, o homem ainda bateu o carro em um barranco. O Celta, que tinha sido furtado na rua Erno Danner, no bairro Allesgut, em Teutônia, foi removido ao depósito. 2 acidentes foram registrados na manhã desta quinta-feira na IRS 129. O mais grave ocorreu por volta das 7h40 da manhã, envolvendo o veículo Cruz de Encantado, conduzido por uma mulher de 18 anos, e uma motocicleta de Nova Brécia, conduzida por um homem de 28 anos. O acidente ocorreu no local conhecido como Trevo da Santa Clara, no quilômetro 71 da rodovia. O motociclista sofreu escoriações, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado ao Hospital Santa Terezinha de Encantado. O outro acidente ocorreu nas proximidades por volta das 8 horas, envolvendo 2 veículos. Colidiram uma Kombi e um Corsa. Foram registrados somente danos materiais. E um homem de 50 anos e o seu filho de 16 são os suspeitos de planejar e executar a morte de Luciana Reiter, de 38 anos, e Luciano André Ferreira, de 45 anos, na Estrada Geral de Linha Boa Esperança, no sábado, em Cruzeiro do Sul. Os corpos foram encontrados apenas na madrugada de domingo, quando a Brigada Militar foi checar a informação de que havia um Fusca parado no local, com as luzes ligadas desde a noite anterior. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem e a internação do menor infrator. De acordo com a Polícia Civil, o ex-companheiro de Luciana e o filho do casal não aceitaram o fim do relacionamento e o envolvimento da mulher com outro homem. Os 2 moradores de Casca teriam planejado a morte do casal e, em depoimento, confessaram a autoria do crime. O adolescente combinou o encontro com a mãe e disse que ia até Mato Leitão de carona. Ao chegar no local combinado, foi abraçar a mãe e a rendeu com uma garrucha. Em seguida, o pai rendeu o namorado da ex-companheira e ordenou que os 2 entrassem no Fusca e seguisse o Gol que o jovem dirigia. Conforme a polícia, o suspeito seguiu no banco traseiro do veículo ao lado de Luciana, enquanto apontava a arma para o motorista. A mulher foi atingida por um tiro no rosto e o namorado por 2 tiros na cabeça. O adolescente não atirou, apenas atraiu a mãe para um encontro e conduziu o carro do pai até o local do homicídio. O pai
foi recolhido ao Presídio Estadual de Lajeado e o jovem encaminhado à Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FASE, em Porto Alegre. E o incêndio atingiu o salão da comunidade evangélica de Roca Salles, que fica próximo ao Colégio Alberto Torres, no início da tarde desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros de Encantado respondeu ao chamado e controlou as chamas. Não houve vítimas. O incêndio teve início perto do meio-dia e à 1h da tarde os bombeiros resfriaram o local. As aulas foram suspensas em função do fogo ter ocorrido próximo ao colégio. Prorrogado o prazo para adoção dos extintores veiculares ABC. De Brasília, Daniela Almeida. O Conselho Nacional de Trânsito adiou por pouco mais de 3 meses o uso obrigatório do extintor veicular do tipo ABC. A resolução que prorroga o prazo para 1º de julho foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. De acordo com o Ministério das Cidades, a mudança foi motivada pela falta do produto no mercado. Após o novo prazo, os veículos automotores somente poderão circular equipados com os extintores do tipo ABC. O do tipo A combate incêndios em materiais sólidos, como tecidos, borracha e também espumas. O do tipo B serve para apagar incêndios provocados por líquidos inflamáveis, como querosene e gasolina, entre outros. E do tipo C serve para incêndios em equipamentos elétricos. De Brasília, Daniela Almeida. A Corsan avisa que no próximo domingo haverá interrupção no fornecimento de água nos bairros Florestal, Moinhos d'Água, Bom Pastor e Americano, em Lajeado. O motivo é a obra de interligação da rede na Rua Olavo Bilac. Os trabalhos acontecem das 7 da manhã às 3 da tarde. Em sessão da primeira Câmara realizada na última terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado julgou regulares com ressalvas as contas da gestão do ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Mussum, Claudir Froza, referente ao exercício de 2012. A decisão não é definitiva, cabendo recurso ao Pleno do Tribunal em 30 dias a contar da publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas. Seguindo o voto da relatora, a conselheira substituta Heloísa Trípoli Goulart Pitinini, o tribunal determinou que o ex-administrador efetue o ressarcimento de R$ 770 aos cofres públicos. O débito decorre do pagamento de diárias em quantitativa superior aos dias de deslocamento. As inconformidades também resultaram na imposição de multa no valor de R$ 1.000 por infração de normas da administração financeira e orçamentária. O Tribunal de Contas recomendou ao atual gestor que evite a ocorrência das inconformidades destacadas. E o Judiciário e o Executivo firmam um acordo para reforçar combate à corrupção. Carolina Becker acompanhou a assinatura desta parceria. Um acordo de cooperação entre representantes dos poderes judiciário e executivo para combater a corrupção e a impunidade. A ação será coordenada pelo Ministério da Justiça. O Estado brasileiro, unido, é mais forte que a corrupção. E hoje, a sociedade brasileira espera que divergências políticas e divergências corporativas sejam superadas, para que nós avancemos nessa marcha. Além do Ministério da Justiça, integram um acordo Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Para o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, o que foi criado hoje foi uma política de Estado de combate à corrupção que vai dar encaminhamento mais rápido ao que for consenso no grupo de trabalho. Ações, propostas e leis devem ser enviadas ao Congresso Nacional. Um relatório com os resultados do trabalho deve ser apresentado em 60 dias. Na última segunda-feira aconteceu nas dependências da Associação Beneficente Pela Betânia o primeiro seminário do governo da atual administração de Taquari. A ocasião contou com apresentações de balanços das atividades de cada secretaria e do governo e também um debate das propostas. O seminário, organizado em conjunto pela Secretaria-Geral de Governo e Gabinete, reuniu membros do Executivo, Legislativo, secretários, coordenadores de setores e funcionários convidados. Na abertura das atividades, o prefeito Emanuel Hassen de Jesus, o Maneco, afirmou que o objetivo do encontro foi fazer com que todos participassem, conhecessem o serviço da Prefeitura e dessem opiniões. Na parte da manhã, cada secretaria da Prefeitura e também a empresa jornalística de radiodifusão açoriana expôs uma apresentação com um balanço das atividades realizadas desde o início de 2013.
Na parte da tarde, a organização do seminário reuniu todas as propostas inscritas pelos participantes do evento e organizou a defesa e a discussão das ideias. Cada proposta apresentada tinha como possibilidade que outras pessoas se manifestassem com opiniões. Após a proposta, seguia para a votação, sendo aprovada ou não, ou era encaminhada para a avaliação posterior. De acordo com a organização da Secretaria-Geral de Governo, estão projetados 4 seminários por ano, ocorrendo um a cada 90 dias. Cada seminário marca o final de um ciclo de gestão e o início do próximo. Em cada ciclo ocorrerão reuniões com os setores demandados, Secretaria do Governo e Assessoria do Prefeito. A finalidade dos encontros é traçar estratégias para alcançar os objetivos apontados no seminário. Em 25 anos, fundos regionais já geraram 20 milhões de empregos no país. Acompanhe entrevistas sobre este tema. Oeste e também uma parte do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. 121 bilhões é um incremento cerca de 17% a mais do que nós aplicamos nos últimos 4 anos, de 2011 a 2014, onde nós aplicamos cerca de 103 bilhões de reais. Qual que é a importância desses fundos para essas regiões? O retorno é positivo? Olha, o retorno é positivo, a inadimplência é baixa em todos eles e há uma outra coisa que eu reputo como importante, é a geração do emprego, a oportunidade de mudarmos a qualidade dessas cidades com esses investimentos, a oportunidade de pessoas se capacitarem tecnicamente, economicamente, melhorarem as suas condições de vida. Então, tanto é que nos últimos 25 anos, desde o levantamento que nós fizemos, nós geramos aí a oportunidade de 20 milhões de novos empregos. Isso é importante no desenvolvimento econômico, que nós vamos aplicar esses recursos, desde grandes indústrias, montadoras, indústrias importantes para o país, mas também a agricultura, o pequeno empresário, o microempresário, que também tem essa oportunidade. Ministro, na região norte, assim como nas outras regiões, o maior investimento foi na área rural, né? Tem algum motivo para isso? Olha, aplicar essas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, ela tem uma área rural muito extensa e isso faz com que os investimentos acabem sendo executados por essas pessoas, não só os pequenos agricultores, mas também as grandes indústrias na área rural, indústrias do abate, indústrias do corte, indústrias de alimentos e tudo mais. Então, para nós tem essa característica. Por um outro lado, se nós analisarmos algumas regiões ou alguns dos estados dessas regiões, nós vemos que pela característica do estado, com baixa área rural, os investimentos acabam sendo os industriais, os de serviço, e isso é característica de cada um desses estados. Mas a predominância acaba sendo uma predominância nacional, que é a agricultura, a área rural e essa indústria desse pequeno e médio empresário. Ministro, o Nordeste é o estado, é a região do país que mais recebe investimentos, 3 vezes mais que os outros. Isso se dá por causa do contingente populacional da região? Não. Isso é uma decisão constitucional onde os investimentos são oriundos de arrecadação do imposto de renda e do IPI, onde são arrecadados ali, destinados 3% de toda essa arrecadação. E constitucionalmente também foi estabelecido que, para a região Nordeste, desses 3%, 1,8% seria para a região Nordeste, 0,6% para o Norte e 0,6% para a região Centro-Oeste. Então é por isso que os maiores investimentos acabam sendo na região Nordeste. Obrigado, ministro. A Secretaria da Educação prepara para esta sexta-feira encontros de formação aos professores da Rede Municipal de Lajeado. O evento será composto por 5 grupos de trabalho que refletirão sobre temáticas referentes aos projetos político-pedagógicos, regimentos escolares, planos de estudos e de atividades das escolas. Cerca de 1.060 professores e monitores participarão da programação, que será orientada por assessores externos. De acordo com a secretária de Educação, Eloide Gonçatti, o objetivo destes encontros é desenvolver reflexões e questionamentos sobre a instituição escola, entendendo-a como um espaço de contradições e inovações. Os debates ocorrerão em 2 locais, na Associação Atlética Minuano e na Associação Atlética Municipal,
entre as 8 horas e 11h30 da manhã e a partir da 1h30 da tarde. O governador José Ivo Sartori prestigia a formatura do curso técnico garantido pelo programa Fornari na Navistar. Veja com Ana Maria Becil. O governador José Ivo Sartori participou da formatura da 28ª turma do curso de Assistente Técnico de Operações Industriais e Administrativas, uma iniciativa da Escola Formari que integra o programa Inclusão Navistar. O projeto para nós, o projeto Formari, é de extrema importância para a nossa empresa porque ele acaba sendo toda a base de sustentação da cultura da companhia, né? Nós, nessa atual conjuntura, está ainda mantendo um projeto como esse ao longo de um ano, que é o que eles ficam dentro da empresa, para nós é uma satisfação imensa. O programa de formação iniciou na planta de Canoas em 1987. Com 28 anos de experiência, a Escola Formari atende jovens de 16 a 18 anos, estudantes de baixa renda, alunos da rede pública de ensino e residentes no município. O foco do programa de inclusão social é a qualificação profissional e técnica na área industrial e conta com apoio de educadores voluntários. Eu não acredito em outro caminho que não seja este, da educação, da força de vontade, da livre iniciativa, do trabalho e da crença no potencial do nosso ser humano. O Rio Grande acredita em você. Depois de Bom Retiro do Sul, foi a vez de Estrela enviar representantes para conhecer as ações e o serviço da segurança pública prestado pela Prefeitura de Lajeado. Estiveram no gabinete do secretário de Segurança Pública e Cidadania, Gerson Teixeira, na manhã desta quinta-feira, o coordenador da Vigilância de Estrelas, Almiro Gai, e o seu assessor, Ayrton Wengster. Eles colheram informações de como o município fez para implantar a secretaria, de que forma arrecada recursos financeiros e conquista a confiança e o apoio da comunidade e empresas locais. De acordo com Teixeira, a intenção da Prefeitura de Estrela é criar uma Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Municipal. Lajeado poderá servir como modelo. E os royalties do pré-sal da educação podem ser usados para financiar o passe livre estudantil. Glauciene Lara traz as informações. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, a estrela é sorte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos nesse instante a presidente da União Nacional dos Estudantes, Virgínia Barros.
No mês de janeiro de 2009, na cidade de Salvador, mais de 2.000 estudantes, representantes de centro acadêmico de todos os lugares do país, debateram a então recente descoberta do petróleo abaixo da camada de sal na costa brasileira e concluíram: esta grande riqueza precisa se voltar para o desenvolvimento de nosso país e para o fortalecimento da nossa soberania. Foi naquele momento, então, que surgiu uma grande ideia. A mesma UNE que participou de forma decisiva da campanha O Petróleo é Nosso, agora, então, propôs a destinação dos royalties do petróleo e parte do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação. Uma vez lançada esta proposta pela entidade, a campanha ganhou as ruas, contou com o apoio generoso da presidenta Dilma Rousseff e ganhou o Congresso Nacional, se transformando nesta conquista que celebramos esta tarde. Esta que é uma das maiores conquistas da história da educação brasileira. A educação em nosso país avançou muito nos últimos anos, com a criação do Fundep, a duplicação de vagas nas universidades federais, a criação do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Entretanto, ainda temos parcela significativa de nossa população analfabeta e, pela frente, temos o desafio de universalizar o acesso à educação de qualidade em todos os níveis e barrar a desnacionalização de nossas universidades privadas. Para tanto, aumentar de forma robusta o orçamento para a educação pública, nos aproximando da meta de 10% do PIB para a educação, é fundamental em um país que trata com carinho e responsabilidade a sua futura classe trabalhadora. A educação é também fator estruturante e elementar para o fortalecimento da soberania brasileira. Ao destinar os recursos dessa grande riqueza que é o petróleo para a educação, possibilitamos que este novo ciclo econômico que se abre não repita os erros do passado, no qual o nosso açúcar, café, minério e borracha serviram para o enriquecimento de empresas e países alheios à realidade nacional. Com o passar dos anos, a riqueza esgotável do petróleo se torna cada vez mais estratégica e, portanto, mais visada pelos interesses estrangeiros. É preciso ter atenção com a maneira como a qual estes interesses atuam sobre o nosso petróleo. As recentes denúncias de espionagem, que atingiram também a Petrobras, exigem uma resposta altiva do governo e de todo o povo brasileiro a esta grave violação da soberania do nosso país. Destinar a riqueza do petróleo para a educação é um primeiro e grande e histórico passo. Sigamos, portanto, em frente, rumo a um Brasil cada vez mais desenvolvido, democrático e soberano. Eu queria deixar os meus cumprimentos e meus parabéns para a presidenta Dilma Rousseff, para todos os estudantes que estão aqui presentes e que são parte decisiva dessa conquista que celebramos hoje, e para todo o Brasil. E para todo o povo brasileiro que, com muita generosidade, força e altivez, vem construindo esse grande país. Muito obrigada. Iniciou este mês a 24ª edição do Programa de Reeducação Alimentar Peso Leve. Neste semestre estão sendo contemplados os municípios de Estrela e Teutônia. A proposta é orientar os participantes a adotarem uma alimentação saudável, sem esquecer da prática dos exercícios físicos. Na abertura do Peso Leve em Teutônia, no ginásio da Comunidade Católica Cristo Rei de Languiru, o presidente da Sertel e Sertel Energia, Ireneu José Hennemann, saudou o grupo e enalteceu a contribuição do programa para a qualidade de vida. Como já frequentou o Peso Leve, Hennemann frisou que a cooperativa cumpre com seu papel de incentivar a qualidade de vida dos associados. E se você é proprietário rural, preste atenção. O prazo para a inscrição do Cadastro Ambiental Rural se encerra no dia 5 de maio. Acompanhe com Leandro Alarcon. Todos os proprietários rurais devem fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, não importa se a propriedade é pequena ou grande, como no caso dessa fazenda de 160 hectares que pertence a uma grande produtora de alimentos de Brasília. O local serve para várias atividades,
como a criação de gado. Dos 160 hectares da fazenda, 40 são de preservação ambiental, que é justamente aquela área que começa naquelas árvores ali. Tudo isso está devidamente registrado no Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório para todos os produtores rurais. Sem esse cadastro, o produtor rural enfrenta uma série de dificuldades, como, por exemplo, conseguir crédito. As linhas de financiamento de custeio rural, agropecuário, elas são muito utilizadas por todos os produtores rurais. Então, eles tendo essa facilidade de acesso que foi dada através da regularização ambiental dos empreendimentos pelo CAR, isso é de suma importância para a sustentabilidade dos negócios de todos os tamanhos, do pequeno agricultor familiar às grandes empresas que trabalham com agronegócio. O diretor de Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro explica que outro problema para o produtor rural que não faz o cadastro está ligado à venda dos produtos que produz. Alguns compradores já estão solicitando e considerando na lista de documentos de fornecimento a exigência do cadastro ambiental rural, também para ter a segurança de que estão comprando produtos agrícolas de propriedades que não estão ferindo a questão socioambiental e assim assegurando a possibilidade de fornecer produtos que estão passíveis de regularidade ambiental ou que estão propriedades que estão regularizadas efetivamente do ponto de vista ambiental. Além disso, fica mais difícil vender o imóvel rural sem o cadastro. O CAR é de graça e feito de maneira eletrônica, com a ajuda de satélites que fazem imagens das propriedades rurais. O CAR é muito fácil de ser feito. Ele, se o proprietário rural ele não tiver a noção da poligonal da sua área com exatidão, não tiver o domínio das ferramentas que podem ser utilizadas, como o Google Earth para auxiliar e o sistema Siscar, ele pode recorrer às instituições de apoio técnico nos estados. Quem ainda não fez o cadastro, é bom se apressar, porque o prazo termina dia 5 de maio. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FETAG, e as regionais sindicais do Vale do Taquari e Serra do Alto Taquari, que congregam 33 sindicatos dos trabalhadores rurais, com abrangência em 41 municípios, realizarão nesta sexta-feira uma assembleia em defesa dos produtores de leite a partir da 1h30 da tarde em Arroio do Meio. Será no galpão do CTG Querência, junto à rodovia IRS 130. O evento dá sequência às diversas audiências públicas e mobilizações que a FETAG, regionais e sindicatos rurais vem promovendo no sentido de melhorar a situação da cadeia leiteira do estado que enfrenta dificuldades. Para Luciano Carminati, coordenador da Regional Vale do Taquari, a atual conjuntura aliada à difícil situação pela qual passam os produtores de leite, que enfrentam a redução do preço pago ao produtor e os processos de recuperação judiciais solicitados por inúmeras empresas de laticínios, atingiram milhares de fornecedores de leite. A prova é mais desafiadora do que no ano passado. E por isso, os 50 skatistas que se inscreveram para o desafio terão de ter técnica e jogo de cintura para descer a lomba da Rua Amazonas em Estrela. Estamos falando do segundo Downhill Estrela Creep Riders, que ocorre neste domingo. Os treinos serão pela manhã, a partir das 8 horas. As provas à tarde, a partir das 2. A competição mobilizará skatistas de todo o estado e de fora. Por causa da mudança do percurso, no ano passado foi na Avenida Rio Branco, já que a Amazonas tem um declive acentuado, a competição deve ser acirrada. Os skatistas passarão ainda pelas ruas Balduino Pedro Vier e Paraná. A prova é uma atração para os espectadores. Tombos, manobras e velocidade de 80 km por hora são uma boa pedida para brindar o fim de semana. Os organizadores projetam um público de 3.000 pessoas. A SMEL promove o evento em conjunto com a loja Kryptonita, especialista em skate. A equipe de cronometragem vem de fora do estado para fornecer um sistema de monitoramento profissional. Acompanhe as notícias do esporte daqui a pouco no Papo de Boleiro, que hoje tem o retorno de Diogo Botti. E hoje é aniversário da capital dos gaúchos. Porto Alegre completa 243 anos e nós, em material divulgado pelo governo do estado, prestamos a homenagem à capital de todos os gaúchos, Porto Alegre. Eu sinto saudade de Porto Alegre, é o X-Speed na Lime Silva, que pra mim não tem melhor. É comprar erva de chimarrão baratinho, ir no mercado público e tomar uns chimas no Marinha.
que eu mais sinto saudade de Porto Alegre, com certeza, é ir pra Cidade Baixa, encontrar todos os amigos e ouvir aquele sotaque gostoso que só a gente tem. Cachorro do Rosário, do Pau do Trianon, do nosso pôr do sol, das idas ao Olímpico, agora na Arena, que eu ainda não conheço. Do sotaque das pessoas na rua, do pôr do sol e das comidas, principalmente do churrasco. As coisas que eu mais sinto falta de Porto Alegre são os meus amigos, a minha família, ir no jogo do meu time no Beira-Rio e comer um churrasco. Porto Alegre em cena, fazer um churras no acampamento Farroupilha e de tomar uma ceva atrás do anfiteatro do pôr do sol. É de tomar um chimarrão com meus amigos na Redenção, é de tomar um suco na lancheria do parque e de vez em quando assistir um filme na Sala Redenção. Se houvesse o trem Berlim Bonfim, que nem Canto em Lisboa, eu iria para aí agora. Veja agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Hoje venho aqui apresentar e fazer um breve comercial sobre o livro de Caroline Lime Silva, uma escritora, uma psicóloga aqui da nossa cidade, que fala sobre justiça social na adolescência, a voz dos protagonistas sobre a ética nas relações comunitárias. Ora, falar sobre a ética nas relações comunitárias é um tema bem relevante nos dias atuais. E a Caroline, esse livro é resultado da pesquisa de mestrado dela e está à disposição aqui na nossa cidade, na livraria Nobel. Em tempos de tantas denúncias de corrupção, de tantos envolvimento da classe política em ações infundadas, de a gente ver o governo do Estado plantando, semeando, disseminando o esquema do caos, a possibilidade do caos no estado do Rio Grande do Sul, a gente fica pensando, como a gente se motiva para participar da vida política? Em que devemos acreditar? Quais as alternativas que temos? Caroline Lime Silva foi a fundo, fez entrevista aos jovens, adolescentes nas escolas de ensino médio para saber como eles se percebem participando da vida política do nosso estado, do nosso país. Cabe salientar que a sociedade está em constante movimento, ou seja, está em constante alteração. E nós, cidadãos, podemos assumir uma visão protagonística para mudar e construir uma sociedade melhor. Talvez o livro da Caroline Lime Silva possa contribuir para que a gente chegue mais cedo a essa resposta. Por isso, recomendo a todos. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Quem ainda não efetuou sua inscrição para o passeio ciclístico de Páscoa terá até o meio-dia desta sexta-feira para garantir a sua participação no evento. Promovido pelo Jornal Informativo com apoio do Governo de Lajeado através da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, o passeio ocorrerá neste domingo, excepcionalmente à tarde, a partir das 4 horas. O local de saída segue o mesmo de anos anteriores, na Avenida Benjamin Constant, em frente à sede da empresa jornalística. No passeio haverá sorteio de vários brindes, entre os quais 2 bicicletas doadas pelo Governo de Lajeado através da CEGEL. Para realizar sua inscrição, as pessoas devem se dirigir até o jornal ou na CEGEL, mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível. O passeio tem o patrocínio da C2B Imóveis, Docile, Loja Hello Kids, Ponto Bike, Coca-Cola, Sorvebon, Padaria Suíça, Supermercados STR, Top Pharma Farmácias e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. O apoio é da TV Informativo e Grupo Escoteiros Tibiquari. Veja como será esta sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo as informações para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E como a gente já pode ver, uma grande área de instabilidade atua sobre o estado e a sexta-feira será de chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Pelo menos no centro e no norte, há risco de ter pancadas a qualquer hora do dia. E não vai ter sol. Isso quer dizer que no Vale do Taquari também deve chover a sexta-feira toda. Vamos ver como fica então os nossos municípios aqui nessa previsão.
Em Lajeado, o dia amanhece com pancadas de chuva esparsas e períodos de nebulosidade. A mínima prevista para Lajeado é de 14 graus nesta sexta-feira e a máxima chega aos 21 graus. Na cidade de Imigrante, muita chuva e trovoada. O dia amanhece com 15 graus e a máxima não sobe muito. Fica nos 19 graus nesta sexta-feira em Imigrante. Este foi então o Boletim do Tempo. A gente volta na próxima edição do programa com a previsão completa do fim de semana. E eu, é claro, espero por você. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 26 de março. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós temos a edição inédita nesta sexta, às 6h30 da tarde. A nossa programação também pode ser assistida no www.tvinformativo.com.br.